De Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: as bodas do Cordeiro ocorrerá em que tempo? Ela ocorrerá nos 7 anos de grande tribulação ou ela ocorrerá no milênio? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero mostrar para os irmãos que as bodas do Cordeiro ocorrerão no milênio e não no tempo da grande tribulação. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Existe, irmãos, um ensino ali dos pré-tribulacionistas que ensina que as bodas do Cordeiro ocorrerá no tempo da grande tribulação. Eles ensinam que 7 anos antes da grande tribulação a igreja é arrebatada ao céu, a igreja infiel Israel fica na terra para sofrer a grande tribulação, e nesse tempo de grande tribulação de 7 anos, segundo eles, a igreja estará no céu, né, celebrando as bodas do Cordeiro. Porém, irmãos, quando nós analisamos o capítulo 19 de Apocalipse, fica evidente que as bodas do Cordeiro, ela ocorrerá quando? Após a grande meretriz ser julgada, certo? E após o Armagedon, ou seja, as bodas do Cordeiro, ela ocorre no milênio. Então, irmãos, nós vamos usar aqui, né, o capítulo 19 de Apocalipse, né? Nós precisamos entender sobre a quinta taça, que é a preparação, perdão, irmãos, a quinta não, a sexta taça, que é a preparação para a batalha do Armagedon. Precisamos entender que é na sexta taça que a grande Babilônia, a meretriz, ela é julgada. Então, irmãos, aqui no capítulo 19, nós vamos fazer a leitura de novo. Primeiro eu vou fazer um resumo. No capítulo 19 de Apocalipse, irmãos, João ele tem uma visão de uma grande multidão que está louvando a Deus, né? E está dizendo que os juízos de Deus são justos, porque ele julgou a grande meretriz, né? Que corrompeu a terra e vingou da mão delas, né? O sangue do povo dele. E após esses versos vai dizer que são vindas, né, e não passadas as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, fica claro e evidente aqui que as bodas do Cordeiro, aqui em 19 de Apocalipse, é anunciada que ela vem quando? Após, né, a grande meretriz ser julgada. Irmãos, se a interpretação pré-tribulacionista tivesse coerência, a grande meretriz teria que ser julgado antes do tempo da grande tribulação. Aqui no capítulo 19, nós já vamos fazer a leitura. Nós vamos entender que as bodas do Cordeiro só ocorrem após a meretriz, né, ser julgada. Na linha de raciocínio pré-tribulacionista, as bodas do Cordeiro ocorrem nos 7 anos de grande tribulação. Então, irmãos, pela lógica, né, se a gente for levar a sério a interpretação deles, a grande meretriz teria que ser julgada antes da grande tribulação, porque, segundo eles, é na grande tribulação que ocorre, né, as bodas do Cordeiro. Só que, irmãos, aqui, nós vamos fazer a leitura agora, eu vou mostrar para os irmãos que as bodas do Cordeiro só ocorrem após a queda da grande Babilônia, que é a grande meretriz, após ela ser julgada. Então, irmãos, nós vamos fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 19, do verso 1 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Ó. Verso 1. E depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma voz de uma grande multidão, é a mesma multidão de 7 de Apocalipse, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Ó, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, ó, pois julgou a grande prostituta, que é a meretriz, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das suas mãos e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, irmãos, eu vou pedir para os irmãos guardar aqui duas coisas: essa grande multidão e esse fato aqui de Deus ter julgado da mão dela, né, o sangue dos seus servos. Porque, irmãos, nota que lá no quinto selo, aqueles que estão debaixo do altar de Deus estão clamando por vingança, para que Deus julgue o sangue deles. Mas isso nós vamos falar mais para frente.
Então, irmãos, guarda isso aqui na mente. Essa grande tribulação, né? E que da grande prostituta, Deus julgou o sangue dos seus servos. Então, irmãos, aqui no verso 1 e 2, o que está acontecendo? Aqui, essa multidão está louvando a Deus e está dizendo que os juízos de Deus são justos, porque ele julgou a grande meretriz. Então, irmãos, o anúncio das bodas virá após isso, após esse texto. Vamos continuar. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobre para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, está falando da grande multidão de novo. Os irmãos vão entender no decorrer do vídeo, é a grande multidão que foi revelada em 7 de Apocalipse também. E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas é muitos povos, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Guarda aqui, irmãos, isso que está grifado, o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas quer dizer, tá vindo, tá chegando. Não tá dizendo que passou, tá dizendo que tá vindo, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem que é o Cordeiro? Cristo. Quem que é a esposa? A igreja. Então os irmãos notam que aqui está dizendo que as bodas do Cordeiro são vindas, quer dizer, elas estão chegando. Só que os irmãos notam que o anúncio da chegada, da vinda das bodas do Cordeiro, ocorre quando? Após a grande meretriz, a grande prostituta, ter sido julgada, irmãos. Então, irmãos, veja bem, nós temos que entender o seguinte, a sexta taça ali do Apocalipse vai nos revelar o quê? A preparação para a batalha do Armagedon. Aqui, irmãos, os irmãos podem não estar entendendo, mas vê o vídeo até o fim. No fim, os irmãos vão entender que as bodas ocorrem no milênio. Então, irmãos, como eu estava dizendo, na sexta taça, ela nos revela o quê? A preparação para a batalha do Armagedon. Ali no assunto da sexta taça, o anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates seca, né, para abrir o caminho dos reis que vêm do Oriente. Aqui, né, já está dando uma posição geográfica da onde está vindo esses reis, né, lá do Oriente. Então, irmãos, depois de João ver o rio Eufrates secar para preparar o caminho para os reis do Oriente, o que acontece? Ele vê da boca da besta, do dragão e do falso profeta sair 3 espíritos, semelhante a rãs, né? Que são espíritos enganadores, que vão ao encontro dos reis da terra e congrega esses reinos, né, junto com o anticristo, para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, do dia do Armagedon. Nota, irmãos, que na sexta taça não está revelando que ocorreu o Armagedon, mas que está revelando o quê? Que ali está sendo preparado todas as coisas, né, para a batalha do Armagedon. O rio Eufrates seca, né, para vir os reis que estão ao Oriente, e da boca da besta do falso profeta e do dragão sai aqueles espíritos imundos, né, que são espíritos enganadores, que vão enganar os reis da terra para se ajuntar contra a besta para a batalha do Armagedon. Então, irmãos, nota o seguinte, que na sexta taça, está sendo revelado o quê? A preparação, ainda está sendo preparado todas as coisas para a batalha do Armagedon. E os irmãos notam que quando a gente vai olhar a sétima taça, ali é revelado que a grande cidade, que é a grande meretriz também, que é a grande prostituta, ela se divide em 3 partes. Cai a cidade das nações, quer dizer, Deus está desconstruindo, né, aquilo que o homem fez, e diz que Deus ele se lembra da prostituta, da meretriz, para dar para ela do cálice, né, do vinho da sua ira. Então os irmãos notam que a grande meretriz, a prostituta, ela é julgada onde? Na sexta taça, irmãos, na sexta taça, certo?
na sexta taça, ela é julgada. Eu vou resumir aqui as 7 taças. As 5 primeiras taças, irmãos, da ira de Deus, vai nos revelar o quê? Os juízos e castigo de Deus sobre o reino da besta e sobre os adoradores da besta. A sexta taça, ela é a preparação, irmãos, para o dia da batalha do Armagedon. É a preparação, não a batalha ainda. E lá na sexta taça, a grande meretriz, né, ela é julgada. A grande prostituta é julgada. Então os irmãos notam, né, que primeiro Deus, nas 5 taças, ele vai castigar o reino do anticristo, né, os adoradores da besta. Depois vai ocorrer toda uma preparação para a batalha do Armagedon. E após isso, irmãos, a grande meretriz, ela é julgada. Então, irmãos, o reino da besta vai ser destruído após a meretriz ser julgada. Vamos entender, irmãos, a grande meretriz é uma coisa. A besta e os reis que estão junto com ela é outra coisa. A grande meretriz, ela nos revela Jerusalém apóstata do tempo do fim. Porque ela é uma meretriz? Porque ela vai se prostituir com a fé alheia, né? Com a fé, melhor dizendo, né? Dos reinos, né? Que farão parte ali da besta, certo, irmãos? Então ela é comparada a uma meretriz. Então, irmãos, as testemunhas de Deus, a igreja, vai estar dando testemunho em Jerusalém para eles se converter. E o que vai acontecer, irmãos? Nesse tempo, ali o povo de Jerusalém que vai ter apostatado da fé vai estar matando as testemunhas, a igreja. Irmãos, não é só o anticristo que vai perseguir e matar a igreja, ele vai perseguir e vai matar. Porém, irmãos, aquela Jerusalém apóstata do tempo do fim vai matar também o povo santo. Os irmãos notam que lá no futuro vai ocorrer o que aconteceu no passado. Quando, irmãos, Jerusalém, Israel se apostatava da fé, Deus mandava os profetas. Em vez do povo se converter, não, eles matavam os profetas. Então, irmãos, no tempo do fim, aquela Jerusalém vai se apostatar. Ela é a grande meretriz, vai apostatar com o Deus falso do anticristo. A igreja, o povo de Deus, vai estar lá dando testemunho, né, para eles se converter. Porém, irmãos, eles vão estar matando os servos de Deus. Por isso é dito que Deus vai cobrar dela todo o sangue justo derramado sobre a face da terra. Então, os irmãos notam que, primeiro, a meretriz ela é julgada, certo, irmãos? Por isso que aqui no início do verso 19, a grande multidão, que é a igreja que ressuscitou, ela está louvando a Deus, irmãos. Está louvando a Deus, porque Deus julgou o sangue deles. Você entendeu? Da mão da grande meretriz. Então, irmãos, depois de ser julgado o sangue das testemunhas, né, da igreja, né, da grande multidão, depois de ser julgado o sangue, é anunciado o quê? A vinda das bodas do Cordeiro. Por isso está escrito aqui, irmãos, no verso 7, ó, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são vindas, quer dizer, não está dizendo que são passadas, irmãos. Não, a grande meretriz, ela vai ser julgada ali no finalzinho da grande tribulação. Então, irmãos, nota que está sendo dito que são vindas, né? As bodas do Cordeiro. Não está dizendo que são passadas. Porque, irmãos, se as bodas do Cordeiro fossem ali nos 7 anos de grande tribulação, nesse momento aqui, era para estar sendo dito que são passadas as bodas do Cordeiro. Mas, porém, está escrito, né? Regozijemo-nos, alegremos, demos-lhe glória. Porque são vindas, quer dizer, elas estão vindo. As bodas do Cordeiro estão vindo. Ó, e já a sua igreja se aprontou, está preparada, né? Então, os irmãos notam que as bodas do Cordeiro ocorre só após a grande meretriz ser julgada. Ela é julgada ali depois do fim da grande tribulação. E após, irmãos, a grande meretriz ser julgada, ocorre o quê? A batalha do Armagedon. Então, irmãos, eu vou aqui voltar de novo, né, no verso 1, né? E no verso 2, para nós entender a ordem de acontecimento. Ó. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que a voz de uma grande multidão. É a mesma de 7 de Apocalipse, que dizia, aleluia, salvação, glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ó. Pois julgou, não está dizendo que vai julgar, está sendo dito, ó, pois julgou a grande prostituta, que é a grande meretriz,
que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Quer dizer, mediante a prostituição da Jerusalém apóstata do tempo do fim, toda a terra vai se contaminar, vai se prostituir seguindo o Deus do anticristo. Ó, e das mãos delas vingou o sangue do seu servo. Então, os irmãos notam que aquela Jerusalém apóstata do tempo do fim, que vai estar matando o povo santo, a igreja, Deus vai julgar ela, irmãos. Deus vai julgar ela. Não é só o anticristo que vai estar matando o povo santo. A Jerusalém apóstata, a grande meretriz também vai. A besta é uma coisa, a grande meretriz é outra. Então aqui, irmãos, está sendo anunciado que a meretriz foi julgada. E no verso 7, irmãos, vai estar sendo anunciado que a vinda das bodas do Cordeiro, não está dizendo que elas passou, né, que elas ocorreu nos 7 anos de grande tribulação, não. Aqui está sendo anunciado que ela ainda está chegando. Então, irmãos, nós não vamos ler todo o capítulo aqui, né, para não ficar muito extenso o vídeo, mas os irmãos podem ler todo o capítulo 19 de Apocalipse em casa. Então, irmãos, no verso 1 e 2 foi dito que a grande meretriz foi julgada. No verso 6, 7 ali, é anunciado que as bodas do Cordeiro estão vindo, quer dizer, é no milênio, certo, irmãos? Ó, e após a meretriz ser julgada, o que acontece? Ocorre a batalha do Armagedon. Primeiro a meretriz é julgada para depois ocorrer a batalha do Armagedon. Primeiro, Deus ele resolve um problema com a grande meretriz, vinga ela do povo santo. Aí depois de ter vingado o povo santo ali da mão da meretriz, Deus vai vingar do povo do anticristo, do reino da besta. Então, irmãos, isto vai estar revelado aqui, ó, vamos ver o verso 19, 20 e 21. Vamos fazer a leitura com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Ó. E aqui sim, ó, verso 19 em diante, é a batalha do Armagedon, que foi preparada, irmãos, ali, que teve uma preparação na sexta taça. Ó, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, Cristo e a igreja já glorificada após o tempo da grande tribulação. Ó, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, na batalha do Armagedon, ó, esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, os irmãos, nota aqui uma ordem de acontecimentos, no verso 1 e 2, é dito que a meretriz já foi julgada. No verso, irmãos, 6, 7, é dito que as bodas do Cordeiro estão chegando, ela vai vir depois do milênio. Não diz que ela foi passada, diz que elas estão chegando. E aqui no 20, irmãos, ocorre o quê? A batalha do Armagedon. Certo, irmãos? Então, irmãos, vamos voltar aqui num verso que eu esqueci de ler, no verso 9, ó, e disse-me: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, aqui está falando de uma bem-aventurança. Os irmãos notam que ali, no assunto das duas ressurreições, é dito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que ali está dizendo isso? Porque, irmãos, essa mesma bem-aventurança. Porque esses irmãos que têm parte na primeira ressurreição entrarão nas bodas do Cordeiro, que ocorre quando? Ocorre após a meretriz ter sido julgada, certo? E após ter ocorrido a batalha do Armagedon. Então, os irmãos conseguiu entender a minha explicação aqui? Do verso 19, é dito que a meretriz ela é julgada. Depois da meretriz ser julgada, é dito, irmãos, que são vindas, né? São chegadas e não passadas as bodas do Cordeiro, né? E está dizendo que bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Porque essa bem-aventurança está conectada à bem-aventurança da primeira ressurreição. Porque aqueles que participam da primeira ressurreição, sobre eles não tem o poder a segunda morte. E reinarão com Cristo, irmãos, 1000 anos, 1 milênio. É as bodas do Cordeiro. Certo, irmãos?
Aí, irmãos, depois de ter dito que a meretriz foi julgada, depois de ter sido anunciado, né, que são vindas, chegadas as bodas do Cordeiro, ocorre o quê? A batalha do Armagedon. Terminando o Armagedon, tudo aquilo ali, depois que Satanás é preso, né, por 1000 anos, começa o milênio. Ali está as bodas do Cordeiro. Então, os irmãos entendem que não tem como, de forma alguma, nós encaixar as bodas do Cordeiro nos 7 anos de grande tribulação. Porque, irmãos, fica claro, fica evidente, as bodas do Cordeiro, elas vão ocorrer após a meretriz ter sido julgada. Irmãos, se a doutrina pré-tribulacionista estivesse correta, a meretriz teria que ter sido julgada 7 anos antes da grande tribulação, e não ali no finalzinho da grande tribulação. Os irmãos estão entendendo? Então, os irmãos notam que no início do vídeo, eu pedi para os irmãos guardar 2 coisas em mente, né? Sobre essa grande multidão que foi vista no céu, né? Dando glória, né, ação de graças, né, e dizendo que Deus julgou a grande meretriz. Por que eu pedi para os irmãos guardar isso em mente? Porque essa grande multidão é a mesma que está revelada ali em 7 de Apocalipse. E eu pedi para os irmãos guardar em mente o fato aqui que tá dizendo, ó, e das mãos dela, da grande meretriz, vingou o sangue dos seus servos. Porque, irmãos, quando nós olha ali no 5º selo de Apocalipse, é dito que João ele teve a visão daqueles que foram mortos pelo testemunho de Deus. Eles estão debaixo do altar de Deus, estão clamando, Senhor, não vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Irmãos, quem vai estar matando o povo santo no tempo da grande tribulação? Como eu expliquei, a meretriz, que é Jerusalém apóstata do tempo do fim, e o anticristo, né, e o reino da besta. Ou seja, irmãos, o povo ali, né, na revelação, está pedindo vingança da grande meretriz e está pedindo vingança de quem? Do reino da besta. Por quê, irmãos? Porque eles derramou o sangue deles, certo, irmãos? E nós vemos aqui, né, nesses versos, que ela já foi julgada. Deus, né, resolveu o problema com a grande meretriz, depois ele vai resolver ali com o anticristo e com o seu reino. Então, irmãos, para nós entender melhor onde eu quero chegar, nós precisamos entender o que os 7 selos nos revela. Mais especificamente o 1º ao 6º selo, porque o 7º selo vai nos revelar as trombetas tocadas do tempo do 1º ao 6º selo. Irmãos, o 1º selo do Apocalipse, João tem a visão daquele cavaleiro branco, né, que é dado a ele uma coroa. Aquele 1º selo está nos revelando o anticristo recebendo o reino, certo, irmãos? O 2º, 3º e 4º selo vai nos revelar o que, irmãos? Eles vai nos revelar as consequências do reino do anticristo e o que o anticristo vai trazer, que é guerra, revelado no 2º selo, fome, revelado no 3º, e morte, revelado no 4º. E quando, irmãos, nós vamos ali, né, no 5º selo, nós vamos fazer a leitura, irmãos, agora do 5º selo, para nós entender melhor. Então, guarda isso em mente. O 1º selo vai nos revelar a aparição do anticristo. O 2º, o 2º, 3º e 4º, vai nos revelar as consequências, né? O que o anticristo vai trazer, que é guerra, morte e fome. O 4º, irmãos, vai ter a visão dos mártires, né, do povo que morreu na grande tribulação, né, clamando por vingança. E o 6º selo vai nos revelar a volta de Cristo. Os irmãos ficam ali, vai aguardando, né? Pode parecer que eu estou fugindo do assunto, mas vai fazer todo sentido. E vai fazer ainda maior sentido que os irmãos vão entender que as bodas ocorrem, irmãos, quando, né? Após a batalha do Armagedon. Ocorre, as bodas do Cordeiro ocorrerá no milênio. Então, irmãos, estamos aqui em Apocalipse capítulo 6, verso 9 em diante, né? Vamos ler sobre o 5º selo. Mas precisa entender o 5º selo para entender a grande multidão, para entender aquela grande multidão de 19 de Apocalipse. Então, ó, verso 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, é simbólico, as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram.
Essas almas, irmãos, que estão debaixo do altar de Deus, né, tá falando daqueles, irmãos, que estarão sendo mortos no tempo da grande tribulação, ó. Foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Qual testemunho é esse? O evangelho de Jesus Cristo. Ó, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja bem, irmãos, que João está tendo uma visão daqueles que foram mortos, né, na grande tribulação, e eles estão clamando por quê? Por vingança. Vingança do sangue deles, que foram derramados sobre os que habitam na terra. Quem são esses que habitam na terra que estará derramando o sangue da igreja? A meretriz, que é a Jerusalém apóstata do tempo do fim, e o anticristo e seu reino, o reino da besta. Eles estarão derramando sangue. Então, os irmãos, nota aqui que está sendo pedido o quê? A vingança do sangue deles. E quando que esse sangue vai ser vingado, irmãos? Lá em 19 de Apocalipse, quando é dito que das mãos da meretriz, Deus vingou, né, o sangue delas. Aí depois, irmãos, da meretriz ser julgada, vem a batalha do Armagedon. E o Senhor vinga o sangue das testemunhas da igreja de Jesus da mão do anticristo, né, e da besta, do falso profeta. Então os irmãos estão entendendo que esse verso 10 aqui está conectado a capítulo 6, verso 10 aqui de Apocalipse, está conectado ao capítulo 19. Certo, irmãos? Ó, verso 11. E a cada um daqueles que estavam clamando pela vingança, né? Aqueles que foram mortos no tempo da grande tribulação. E a cada um foi dada uma comprida veste branca. Ó, irmãos, é a palavra-chave. Foi dada a cada um uma comprida veste branca. Ó, guarda isso. Ó, foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aquele povo ali, irmãos, que é o povo de Deus, que tinha sido morto na grande tribulação, na visão de João, eles estão clamando por vingança do sangue deles. E o que acontece? É dado a cada um deles cumpridas vestes brancas. Isso é a palavra-chave, os irmãos vão entender já já. E foi dito a eles que repousasse, ó, por um pouco de tempo. Por que por um pouco de tempo? Porque, irmãos, está ocorrendo a grande tribulação ainda na terra. Você entendeu? Sim, na visão aqui. Então, irmãos, falta pouco tempo para a grande tribulação acabar. Quando a grande tribulação acabar, eles vão reviver, irmãos. Vai acontecer a ressurreição dos mortos, certo? Chegando ali no final da grande tribulação, a meretriz, ela é julgada, né? A prostituta que derramou o sangue delas é julgada. Depois de ser julgada, irmãos, vem o que? A batalha do Armagedon, para Deus julgar, né? Da mão do anticristo, da besta, do falso profeta. Então os irmãos estão vendo como que isso se conecta a 19 de Apocalipse, irmãos. Então os irmãos estão entendendo? O primeiro selo nos revela a aparição do anticristo. O segundo, terceiro e quarto selo nos revela o que, irmãos? O que o anticristo trará, que é guerra, fome e morte. O quinto selo vai nos revelar o quê? A visão daqueles que estarão sendo mortos na grande tribulação, né? Clamando por vingança, né, do sangue deles, certo? Vai ser dado a cada um cumpridas vestes brancas, né, e pedir para aguardar um pouco de tempo, né? Até que se cumpra, né, o número dos servos, né, que também vão ser mortos, como eles foram mortos. Como, irmãos, esses daqui foram mortos? Derramando o sangue deles, por tortura, por tribulação, né, por decapitação, como nós vemos em 20 de Apocalipse. E o sexto selo, irmãos, vai nos revelar o quê? A vinda de Cristo. Vamos dar uma lida breve, né, aqui sobre o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício. A lua tornou-se em sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra.
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalado por um forte vento. Então, irmãos, aqui eu vou resumir rapidamente. Aqui está nos revelando a volta de Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou, após a tribulação daqueles dias, essa tribulação está revelada aqui, no quinto selo, aonde muitos foram mortos, né? Estão debaixo do altar de Deus, e muitos ainda precisam ser mortos, né? Até completar, né, esse pouco de tempo. Então fala lá que após a tribulação daqueles dias, né, o sol não dará claridade, né? A lua perderá o seu brilho, né? E as estrelas cairão do firmamento. Está relacionado ao sexto selo. O sexto selo, irmãos, aqui está relacionado o quê? À vinda de Cristo. Então, irmãos, do primeiro ao sexto selo é revelado tudo o que acontece no final dos tempos. Primeiro selo, o anticristo aparece. Segundo, terceiro e quarto selo, o anticristo traz guerra, fome e morte. Quinto selo revela, né, a grande tribulação, aqueles que estão debaixo do altar de Deus, que foram mortos, né, que teve seu sangue derramado, né, e muitos que ainda precisam ser mortos e ter seu sangue derramado. E aqui no sexto selo já revela o que, irmãos? A vinda, né, de Jesus Cristo, porque como lá em Mateus está dito que quando terminar os dias, né, de grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, né, as estrelas cairão no firmamento, e o povo verá o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E aqui no sexto selo, ó, há um grande temor de terra, né, um terremoto, o sol torna-se negro como saco de silício, a lua torna-se em sangue, ó, e no verso 13 as estrelas caem sobre a terra. Então os irmãos conseguiram compreender que está do primeiro ao sexto selo, vai nos revelar tudo o que vai acontecer no final dos tempos. O sétimo selo, irmãos, vai nos falar das trombetas, que foi tocada do intervalo do primeiro selo até o sexto selo. Então, irmãos, os irmãos notam que o quinto selo está falando do tempo da grande tribulação. Então, irmãos, está nos revelado aqueles que morreram, né, que tiveram seu sangue derramado ali no quinto selo. Eles clamam por justiça, pela vingança do seu sangue. E o que acontece? É dado a eles compridas vestes brancas, e é dito para repousar um pouco de tempo, porque mais cristãos, né, iriam morrer da forma que eles morreram, né, tendo, irmãos, o seu sangue derramado. Então lembra que eu pedi para os irmãos guardar em mente que era dito que foram dado a eles compridas vestes brancas? Irmãos, na onde vai ser revelada essas vestes brancas? Na visão da grande multidão. Certo, irmãos? Porque quando João tem a visão daquela grande multidão de todos os povos, né, tribos, nações, línguas, eles estão com vestes brancas, irmãos. Ó, vamos ver aqui, ó, no capítulo 7, verso 9. Depois de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, que está relacionada à multidão, aquela grande multidão 19 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, ó, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, ó, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Veja bem, irmãos, eles estão trajando vestes brancas. Quando que foi dado essas vestes brancas para ela? Lá no quinto selo, irmãos. O quinto selo revela o tempo da grande tribulação. Então, irmãos, essa grande multidão aqui, quem são ela? É aqueles, irmãos, que passou por uma grande tribulação e reviveram após a volta de Jesus Cristo. Revelada onde? No sexto selo, irmãos. Veja bem, essa grande multidão está conectada àqueles que estão falando ali no quinto selo, e está conectada àquela grande multidão, né, de 19 de Apocalipse, que está louvando a Deus, que está dizendo que os juízos de Deus são justos, que ele julgou a grande meretriz. Depois de ser julgada a grande meretriz, irmãos, é anunciado que são vindas as bodas do Cordeiro. E depois disso ocorre a Batalha do Armagedon. E depois da Batalha do Armagedon vem o quê? O milênio. O milênio, irmãos, lá nas festas da lei, ele é revelado na festa dos tabernáculos. Então veja aqui, irmãos, trajando vestes brancas e com palmas na mão. Em qual festa da lei o povo tinha que carregar palmas nas mãos? Lá na festa dos tabernáculos.
A festa dos tabernáculos, irmãos, ocorria no final da colheita, né? Quando recolhia os últimos frutos da terra. Esses últimos frutos, irmãos, fala de quem? Dos cristãos do tempo do fim. Você entendeu? É o final da colheita. Então, os irmãos notam que quando diz aqui que elas estão com palmas nas mãos, quer dizer, essa grande multidão, ela está entrando na festa dos tabernáculos, mas não na festa dos tabernáculos literal, porém na realidade da festa dos tabernáculos, que é o reino milenário, irmãos, porque Deus ele mostra, né, os tempos através das festas, né? Se os irmãos não compreendem esse assunto, eu peço para os irmãos ir lá na playlist do canal e procurar pelo vídeo onde eu falo, né, das 7 festas proféticas, que os irmãos vão entender melhor. Então os irmãos notam, irmãos, que essa mesma grande multidão aqui que está sendo revelada, ó, depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, povos, e tribos e línguas. Essa grande multidão, irmãos, nos revela a promessa que Deus fez a Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação, que ali era o Israel literal, segundo a carne, e em ti serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra. Irmãos, como que todas as nações foi bendita, né, através de Abraão? Irmãos, vou resumir. De Abraão veio os patriarcas, dos patriarcas veio o Israel, né, segundo a carne, do Israel segundo a carne veio Cristo, e de Cristo, irmãos, veio a igreja. Deus cumpriu uma promessa a Abraão: farei de ti uma grande nação, que era Israel segundo a carne. E em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias, né, ou nações da terra. Por intermédio de quem? De Cristo, irmãos, porque Cristo veio, né, de Abraão, irmãos, né, segundo a carne ali. Então, irmãos, essa grande multidão, ela não é um povo que foi convertido por 144 mil, como os pré-tribulacionistas ensinam. Essa grande multidão, irmãos, é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Nele não seriam benditos todas as nações da terra? E essa grande multidão, irmãos, está vindo da onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Está aqui o cumprimento, irmãos, da promessa que Deus fez a Abraão. Só que essa grande multidão, ela passou por um tempo de grande tribulação, revelado onde? Ali, irmãos, no 5º selo. Lá no 5º selo foi dito, né, para eles repousar um pouco de tempo, né? Foi dado a eles vestes brancas. E essas multidão está trajando o quê? Vestes brancas. Certo, irmãos? E elas estão com palmas na onde? Nas mãos, querendo dizer o quê? Elas estão entrando na festa dos tabernáculos, ou melhor dizendo, na realidade das festas dos tabernáculos, que é o reino milenar. Certo, irmãos? Então os irmãos notam que essa grande multidão, ela veio de uma grande tribulação. Vamos procurar aqui mais abaixo onde está escrito. Ó. Verso 13, irmãos. Apocalipse capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Está perguntando, esses que estão vestidos de veste branca, quem são? De onde vieram? Por que, irmãos, que esse ancião está perguntando que os que estão vestidos de veste branca, quem são eles, onde vieram? Irmãos, na onde que João teve a revelação que o povo recebeu vestes brancas? No 5º selo, aonde revela o quê? A grande tribulação. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E da onde que eles vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação. Por que que eles vieram da grande tribulação? A grande tribulação está revelada onde? No 5º selo. Lá no 5º selo, aqueles que morreram, né, na grande tribulação estão clamando pela vingança do sangue deles. E o que é dado a eles? Cumpridas vestes brancas. Certo, irmãos? Ó, esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, são aqueles que fizeram um
conserto com Jesus Cristo, irmãos. Mediante o sacrifício de Cristo, esses, irmãos, tiveram seus pecados perdoados, lavados. Eles, irmãos, têm vestes brancas porque devido o sacrifício de Cristo. Não é devido à pregação de 144 mil. Essa grande multidão, irmãos, que estava no mundo dos mortos, né, após ter sido morto ali no tempo da grande tribulação, ela vai reviver. Ela vai reviver e ela vai reconhecer que os juízos de Deus são justos. Porque, irmãos, em 19 de Apocalipse é dito que o quê? Que Deus ele vingou, né, da mão da meretriz o quê? O sangue das testemunhas. Então os irmãos estão conseguindo entender melhor agora o capítulo 19 de Apocalipse? Irmãos, eu vou voltar no capítulo 19 de Apocalipse, né, para nós terminar o vídeo, né, para os irmãos entender que as bodas do Cordeiro ocorrem quando? No milênio, não no tempo da grande tribulação. Os irmãos pré-tribulacionistas ensinam, né, que durante o tempo da grande tribulação a igreja vai estar no céu, né, participando das bodas do Cordeiro. Irmãos, negativo, de jeito nenhum, de forma alguma. Está sendo claro, né, nós entendemos, né, que as bodas do Cordeiro ocorrem quando, irmãos? Após a meretriz, a prostituta, ser julgada. Ela não é julgada 7 anos antes da grande tribulação, mas ali no final, certo, irmãos? Então vamos fazer a leitura de novo, né? Para nós encerrar o vídeo e concluir esse raciocínio. Ó, e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. É a grande multidão de 7 de Apocalipse, que dizia que reviveu dos mortos, né? Que ressurgiu, né, que reviveu após a grande tribulação, que dizia, aleluia, salvação e glória e honra pertence ao Senhor nosso Deus. Ó, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, ó, pois julgou a grande prostituta. Quando que a grande prostituta é julgada? Na 7ª taça, certo? Na 7ª taça, a grande meretriz, a prostituta é julgada. Pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aonde que foi pedido vingança do sangue derramado? Ali no 5º selo, que nos revela o tempo da grande tribulação, que são aqueles que estão debaixo do altar de Deus, né, que já morreram, né? Por isso fala, estão debaixo do altar de Deus, porque são sacrifícios, né, a Deus. Quem estiver morrendo no tempo da grande tribulação, irmãos, será um sacrifício santo e agradável a Deus. Por isso estão debaixo do altar de Deus. E elas clamam por vingança. E aqui, irmãos, o sangue delas é vingado, ó, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Certo? Então, irmãos, aqui está dito, o sangue das testemunhas da igreja já foi vingado, certo, irmãos? Ó, e no verso 6 e 7 vai anunciar a chegada das bodas do Cordeiro. É anunciada a chegada das bodas do Cordeiro após ser julgado, irmãos. Após a prostituta, a grande meretriz, ser julgada. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas. Águas, irmãos, muitas águas simboliza muitos povos. Da onde que aquela grande multidão vem? De todos os povos, tribos, nações e línguas, ó. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, de 7 de Apocalipse. E como que a voz de muitas águas, muitos povos, muitas nações, muitas línguas. E como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Então, irmãos, veja aqui agora, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Então, irmãos, está claro, as bodas do Cordeiro não ocorrem não ocorre no tempo da grande tribulação, mas ocorre após a grande meretriz, a prostituta, né, ter sido julgada. Certo, irmãos? Ó, veja aqui, né, no verso 6, ó.
e ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Cristo começará a reinar quando? Após a grande meretriz, a prostituta, ter sido julgada, irmãos. Cristo não está reinando nos 7 anos de grande tribulação. Ele vai reinar após a meretriz ser julgada, porque é após o julgamento da grande meretriz e após a batalha do Armagedon que Cristo reina no milênio. O milênio que está revelado onde? Lá na festa dos tabernáculos. Por isso, a grande multidão está com palmas na mão. Elas estão entrando não na festa dos tabernáculos literal, mas na realidade da festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então, irmãos, quem reina nos 7 anos de grande tribulação, quem vai reinar é o anticristo, que está revelado no primeiro selo. Quando é dito que aquele cavaleiro do cavalo branco recebe uma coroa, é o anticristo recebendo o reino, irmãos, certo? Então, ele vai reinar por 7 anos, certo? Que é o tempo da última semana profética. Antes de Cristo reinar no milênio, o anticristo vai receber, irmãos, o poder de reinar sobre esse mundo, certo, irmãos? Então os irmãos estão entendendo aqui, ó, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isso é o milênio, que ocorre após a grande meretriz ter sido julgada e após o reino da besta ter sido julgado. Então, irmãos, eu imagino que os irmãos entenderam que existe uma ordem de acontecimento de todas as coisas. Primeiro, a grande meretriz é julgada, né, para poder vingar o sangue daqueles que foram mortos. Depois da grande meretriz ser julgada, é julgado que o reino da besta, certo, irmãos? Que Deus também vai estar julgando, condenando eles, né, para vingar a morte do povo santo também. E os irmãos, como eu já... Perdão, irmão, por ser repetitivo, mas é para os irmãos entender, certo? É por isso que eu sou repetitivo, para que isso fique gravado na mente dos irmãos. Após a grande meretriz ter sido julgado, aí sim é dito que são vindas, né? Que são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro só chega após a meretriz ter sido julgada e após ter ocorrido a batalha do Armagedon. O milênio, irmãos, ocorre quando? Após a batalha do Armagedon. Então fica claro e evidente. Quando que ocorrerá as bodas do Cordeiro? É nos 7 anos de grande tribulação, lá no céu? Não, irmãos. As bodas do Cordeiro ocorrem no reino milenar. Certo, irmãos? Eu peço perdão para os irmãos, né? Porque o vídeo ficou aqui em quase 50 minutos, né? Perdão que eu acho que eu repeti muito, mas apesar de eu ter sido repetitivo, eu acredito que os irmãos entenderam muito claro esse vídeo. Então eu peço para os irmãos, compartilhe esse vídeo com mais irmãos na fé. Irmãos, é poucos os que ensinam sobre essas coisas, né? É pouco falado isso nas igrejas hoje. O povo de Deus precisa ser desperto e precisa chegar a esse conhecimento. Por isso eu peço, os irmãos não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acessa a playlist, acompanha, né, os vídeos, né? Compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, né? Ativa o sininho para os irmãos estar sempre recebendo notificação de novos vídeos, né? Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Peço mais uma vez perdão se eu fui repetitivo, mas é para que os irmãos entendam, né? É por isso que muitas vezes eu sou repetitivo, para que os irmãos gravem na cabeça, né? Termino esse vídeo pedindo aos irmãos para orar a Deus para mim, dar mais sabedoria e entendimento, né? Para poder fazer mais vídeo, né? Compartilhar mais conhecimento com todos os irmãos, né? Então, irmãos, eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento e edificação na vida dos irmãos, né? Vou encerrar o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.